Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ora bem, no vídeo de hoje eu vou dar aqui uma explicação sobre um tema que basicamente é recorrente quase desde o início aqui do canal e que eu recebo mensagens sobre isto seguramente todas as semanas, várias mensagens até, e é compreensível porque é um tema que gera alguma dúvida, alguma confusão, que é comutação. Portanto, típico cenário de escada ou corredor. Portanto, controlar uma lâmpada ou um conjunto de lâmpadas com vários interruptores. Acender a lâmpada no início do corredor e apagar a lâmpada no final do corredor, ou até mesmo, portanto, isto é o cenário mais simples, com 2 interruptores, mas até mesmo com 3 interruptores, mas o princípio é o mesmo, ok? E, portanto, eu vou esclarecer aqui o funcionamento da comutação. Vou-vos mostrar aqui no nosso quadro de testes para vocês terem uma ideia visual de como funciona a comutação, para que depois, caso tenham alguma dúvida ou seja necessário algum esclarecimento quando estão em vossa casa a instalar algum tipo de módulo ou algum tipo de interruptor, vocês tenham este vídeo como referência para então perceberem porque é que determinado interruptor não pode ser ligado em determinado sítio ou porque é que determinada ligação não pode ser feita daquela forma e por aí fora, ok? Desta maneira, com esta explicação base sobre o que é comutação, esquecendo aqui um pouco a componente smart, ok? Eu vou-vos mostrar a comutação base, assim já dá para terem uma noção de como funciona e adaptarem e terem uma noção mais realista de que ligações é que estão dentro das vossas paredes quando vocês estão perante um cenário de comutação. Tal como eu referi, eu vou-vos mostrar aqui um exemplo com 2 interruptores, ou seja, aqui tenho 2 caixas e vou-vos fazer aqui um pequeno esquema até com os interruptores ainda fora das caixas e depois vou aplicá-los aqui e controlar esta lâmpada para vocês perceberem então como é que funciona isto da comutação e o que é que está por trás disto, ok? Com 3 interruptores eu não vou conseguir mostrar, mas é exatamente a mesma coisa, porque quando temos 2 interruptores e temos um terceiro no meio, este terceiro é apenas um inversor, vai fazer exatamente o mesmo que fazem os outros dois, portanto vai apenas inverter o sentido da corrente, como vão perceber mais à frente, e é como estar lá ou não estar, é exatamente a mesma coisa, ok? Podemos encarar desta forma. Aqui para as nossas configurações Smart, pode ou não interferir, depende dos módulos ou dos interruptores que estejam a instalar, se é preciso ou não adaptar ligações. Estes terceiros interruptores às vezes podem interferir, mas, por exemplo, dando aqui o exemplo do Shelly, no caso do Shelly, por exemplo, esse terceiro interruptor não tem interferência nenhuma, ok? Podem colocar o módulo sem qualquer problema, que serem 2 interruptores ou serem 3 ou 4 é igual, ok? Portanto, eu vou-vos explicar aqui então a comutação base. Espero que vos seja útil para perceberem então o tipo de ligações que têm em vossa casa e tentarem mais rapidamente identificar onde colocar o quê, ok? Vamos ver então se eu vos consigo aqui mostrar a comutação a funcionar. A comutação no fundo não é mais do que isto. Acho que é possível verem, portanto tenho aqui um interruptor comutado e outro também. Este aqui até é duplo, portanto vocês obviamente têm interruptores duplos que podem ser comutados, portanto cada um destes botões é comutado, ou então um interruptor simples também. E o que acontece é isto, portanto eles estão interligados entre eles por 2 fios e um deles vai receber aqui a fase que vem do quadro elétrico da caixa de derivação, vai enviar então a fase através de um destes 2 fios e este fio que vem no outro interruptor comunica então com a lâmpada, ok? Então, o que é que acontece aqui? A corrente vem então, por exemplo, deste interruptor para este e vai ou através de um dos fios ou através do outro. É isto que faz a comutação acontecer. Porquê? Porque quando nós carregamos aqui num destes botões, seja neste ou seja aqui no outro, o que acontece é que a corrente muda de um destes fios castanho para o outro. Quando nós temos um interruptor simples, o que acontece é, está a passar corrente pelo interruptor, se nós desligarmos, a corrente é cortada e não passa corrente para a lâmpada. No interruptor comutado, há sempre corrente a passar ou por um ou pelo outro fio, porque a corrente é desviada de um para o outro. E, com base nisto, acho que já podem estar a perceber aí como é que funciona a comutação, porque se a corrente for desviada, por exemplo, neste interruptor que recebe aqui a fase,
Se for desviada de um para o outro, vai fazer com que neste lado inverta e o fio que está a comunicar com a lâmpada tenha ou não corrente e a lâmpada liga ou desliga. Se o desvio for feito neste interruptor, a mesma coisa. Vamos afastar ou encostar o fio que vai para a lâmpada e, independentemente do estado deste, nós vamos conseguir ligar ou desligar a lâmpada e aqui igual, ok? Porque quando um fio encosta num lado, desencosta do outro e vice-versa. E dessa maneira nós temos sempre a garantia de ter corrente a passar ou por um fio ou pelo outro. E, portanto, é assim, no fundo, que funciona a comutação. O que vocês têm a passar por dentro das vossas paredes entre um interruptor e outro são dois fios. Estes interruptores estão diretamente ligados entre eles, ok? Não há aqui mais ligações pelo meio, porque eles têm que comunicar diretamente entre eles. É isto que faz a comutação ocorrer. Aqui no meio, vocês podem ter, muitas vezes, um terceiro interruptor, que o que vai fazer é receber os dois fios que vêm deste interruptor e deste, ok? E vai cruzá-los aqui no meio e vai fazer essa inversão. Mas para efeitos de comutação é exatamente a mesma coisa. Foi como eu disse no início do vídeo. Quando vocês têm aqui um inversor, ele estar lá ou não, para a comutação é igual. O que ele vai fazer é exatamente a mesma coisa. Vai encostar um fio e afastar outro e vice-versa. E dessa forma conseguimos sempre ter o mesmo princípio de funcionamento. Há sempre um dos fios que vai ter corrente e depois, consoante esteja ou não em contacto com o fio da lâmpada, a lâmpada acende ou apaga, ok? Por isso, vocês, ao fazerem a instalação dos vossos interruptores ou dos vossos módulos, têm que ter isto em consideração e já sabem mais ou menos então qual é que é o esquema de ligações e como é que funciona isto da comutação. Eu vou agora mostrar-vos aqui a instalação no nosso quadro. Já viram que eu estive aqui já a preparar tudo para colocar cá estes dois interruptores e vou colocá-los aqui ligados um ao outro e vocês vão ver aqui o controle desta lâmpada em comutação, para que não fique assim aqui só neste esquema mal amanhado que eu arranjei aqui. Assim vem isto a funcionar num cenário real, simulado, mas uma instalação a funcionar. Ok, antes de eu instalar aqui os interruptores, vou-vos só mostrar as ligações assim simples, que é para vocês terem uma visibilidade ainda maior daquilo que vai acontecer aqui. Portanto, como sempre, obviamente eu tenho a eletricidade cortada aqui para isto, portanto estou à vontade. Reparem que nós temos aqui então uma caixa de interruptor e temos aqui a outra. Uma delas, neste caso será esta, recebe a fase e a outra tem cá o fio que comunica com a lâmpada. Eu vou colocar então um comutador em cada uma destas caixas e depois vou ligá-los então entre eles com os dois fios. Se repararem então, este fio é a fase. Se acompanharmos o fio, ele vem aqui até este ligador. Podem ver que isto é o fio que vem aqui de trás do quadro, que traz para aqui a corrente e sai daqui o fio então que vai levar a fase para ali. E se repararem, este fio, até conseguem ver ali em cima que ele está a mexer, é um fio direto, portanto aqui na caixa não há cortes, ele vai direto, é um fio direto para a lâmpada. Portanto, neste caso teremos a fase nesta caixa de interruptor, o fio da lâmpada aqui e vamos então fazer a ligação dos dois interruptores entre eles. Eu vou agora fazer aqui a instalação e já vos mostro com as caixas aqui meias abertas para vocês terem a noção de que tudo fica a funcionar e que esta lâmpada irá ser controlada tanto por este interruptor como por este. Bem, já temos então aqui os nossos interruptores instalados. Obviamente que eu não os coloquei na caixa mesmo para vocês verem as ligações em mais detalhe. Cuidado, evitem ao máximo fazer isto em vossa casa, ok? Eu estou aqui a fazer com todo o cuidado mesmo para vos mostrar e, portanto, o que é que temos aqui? Temos o fio da fase, que leva então a corrente para este interruptor. Temos os nossos dois fios castanhos ligados ao primeiro comutador e ao segundo, ok? Atenção, eu referi fios castanhos, a cor não tem que ser obrigatoriamente esta, ok? Muitas vezes vê-se até o oposto, fase e saída para a lâmpada em castanho e estes dois fios preto, ou até às vezes tudo da mesma cor, tudo preto, ok? Portanto, não é obrigatório que, se virem fios castanhos, sejam obrigatoriamente os fios da comutação. Eu coloquei assim também para distinguirem, mas, no entanto, no vosso caso poderá ser diferente, ok? E, portanto, temos a ligação entre eles e temos aqui o nosso fio preto, que é a saída para a lâmpada. Portanto, assim talvez tenham melhor percepção e aqui igual, ok? Portanto, estão as ligações assim feitas.
Eu já tenho energia aqui no quadro. Neste caso aqui, como é o interruptor duplo, o interruptor que está ativo é este. E se repararem, eu vou ligar, viram que a lâmpada acendeu e posso chegar aqui e desligar a lâmpada. Posso voltar ao primeiro interruptor e ligá-la. Posso voltar ao segundo, desligá-la e vice-versa. Posso ligar aqui, desligar ali, posso voltar ao primeiro, ligar, desligar, posso fazer tudo no mesmo, ok? Portanto, como veem, este é o princípio da comutação e é assim que a comutação funciona. E por isso é que, na maior parte dos casos, ou muitas vezes, quando nós queremos instalar módulos, como por exemplo os Shelly, vocês me ouvem dizer que é preciso colocar o módulo no interruptor que comunica com a lâmpada e é preciso puxar uma segunda fase sempre alimentada. Portanto, através deste esquema, vocês já conseguem perceber porquê. Porque a fase, neste caso, vem através deste interruptor. Portanto, isto é a fase. E a fase vai deste interruptor para este através destes dois fios. Ora, consoante a posição deste interruptor, a corrente ou está num ou está no outro. Se nós formos alimentar o Shelly ou o módulo que seja com esta fase, com um destes dois fios, pode dar-se o caso de o fio com o qual estamos a alimentar o Shelly não ter corrente. Ora, e não tendo corrente, obviamente que o Shelly fica desligado e não conseguimos controlar a lâmpada remotamente, ok? Por isso é que a maneira mais fácil nestes casos é colocar o módulo no interruptor que comunica com a lâmpada, porque já vamos ter então aqui o fio de saída para o nosso módulo e puxamos para esta caixa uma fase que permita ter uma alimentação sempre direta para o módulo. Por norma, puxamos uma fase da caixa de derivação, ligamos aqui e o módulo está sempre alimentado, ok? Depois ligamos de volta o módulo ao interruptor e tudo fica a funcionar corretamente. Qual é que é a questão de colocarem o módulo nesta caixa? Podem fazê-lo, não há problema nenhum. Porquê? Porque vocês dizem, então, mas se temos a fase sempre alimentada ali, colocamos o módulo ali. Podem fazê-lo. Qual é que é a questão? Estes dois fios entre os interruptores têm que os manter sempre ligados. Isto, obviamente, regra geral. Falando aqui no caso do Shelly, é preciso. Blitzwolf SS7, por exemplo, também é preciso. Estes dois fios têm que ficar sempre ligados. Se quiserem colocar o módulo nesta caixa onde tem cá sempre fase, é preciso passarem o fio da lâmpada até este lado, ok? E é preciso passarem um fio desde esta caixa até ali para o Shelly ficar ligado neste interruptor. Portanto, como já estão a ver, eu julgo que, regra geral, vai dar mais trabalho passar mais dois fios entre estes dois interruptores, porque obviamente vocês estão a ver aqui isto assim é simples, mas num cenário real nós temos os interruptores separados possivelmente por vários metros e portanto dá mais trabalho isso do que se calhar chegar à caixa de derivação e puxar um fio de fase para a caixa de interruptor onde temos lá já a ligação para a lâmpada e desta forma conseguimos logo instalar aqui o nosso módulo. Portanto, desta forma fica explicado aqui o funcionamento base de dois interruptores em comutação. Fica assim concluído mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Espero que vos tenha sido útil para vos facilitar as vossas instalações aí nas vossas Smart Homes. Se gostaram, já sabem, deixem o vosso like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal. Obrigado e até o próximo vídeo.